Conselho de Imprensa de Timor-Leste, Muris iha lorong Sanulu, pulang maio tinang ding rua Sanulu Resingneng, iha lorong nebeu Presidente Parlamento Nacional, fotomada de posse, ba membro Conselho de Imprensa, 95. Membro Conselho de Imprensa na rua, nomeia, Husi Associação Jornalista Sira, na ida, nomeia, Husi Media Nain, no nain ruatan, nomeia, Husi Parlamento Nacional. Conselho de Imprensa, nudar entidade administrativa independente, nebe halau ninia competência, iha area comunicação social, no retan autonomia administrativa financeira, no iha patrimônio rasi. Nesse setor do Conselho de Imprensa existe baseia a lei de comunicação social, que Estado famoso, que arrumou vigor em 2014, mesmo o Conselho de Imprensa foi em 2017. Lei de comunicação social, e da mesma que fora lá a existência do Conselho de Imprensa, e depois íamos decreto-lei que pode formar estatuto do Conselho de Imprensa. Portanto, base legal rua maka formaram for base da existência do Conselho de Imprensa. Implementação política será Conselho de Imprensa nian, halau husi funcionário executiva, nebe dirige husi diretor executivo. Também maka hu keras ita fokus ne bahia desenvolvimento da instituição. Tem plano de 2016, 2017 que maina né ita fokus ya desenvolvimento da instituição. Ita fokus ya ita gestão da instituição, ita fokus ya onsa assegura boa governação. 2016, 2017. Mas bem, íamos 2017 ita focamos ba desenvolvimento regulamento será. Tamanema que é 2017 né? Ita produz regulamento hito, na bem maka ninia ninia implicação né para funcionamento instituição clássico nomos atau supervisiona órgão de comunicação social será. Nebe inclui kode ético jornalística. Então é 2017, mas fokus né ita avançar. 2018 tesik mai ita reforça itane cooperação ho instituição sercelo katu continua boa trua. Importante liu maka desenvolvimento recurso humano Conselho de Imprensa ninya. Selo maka oinsa instituição selo ia itania nação, nós ia região atu fo apoio para Conselho de Imprensa atu desenvolve ninya mata dalang sirane. Ia política no fote decisão, ia hari relação com entidade selo, no ia halo audiência política. Conselho de Imprensa sempre baseia ba decisão plenária. Depois estabelece minha estrutura institucional, executivo, então a identifica que órgão máximo deve que atu foi decisão na plenária, o plenário, depois do em maio, a presidente, depois o fiscal único, que nomeação mais o Ministério da Finanças ou o Ministério da Tutela, administrativamente a SECOMS, e depois vai diretor executivo, que tanto o processo foi de decisão e a plenário que membro em Lima, por exemplo, em Lima também ainda sai presidente, portanto em Lima você vai Lima a decisão e depois turma executivo executa e presidente e a competência a supervisiona serviço executivo linha, e a competência mostra e o regulamento autoriza a autorização do processo pagamento do processo administrativo depois o presidente mostra e a competência representa a organização
Conselho de Imprensa e a LIU, nós perante a Organização Nacional e Internacional. Envolvimento membros irá ir a processo roto, competência Conselho de Imprensa, sai sabe, ba progresso Conselho de Imprensa. Serviço público que não é caminhado, é regulamento balo, por exemplo, nessa tal código ético jornalista não é envolvimento a meio nessa mídia não darmos a saber, é mas não é que mais saber jornalista, a mim envolve lá no insato bele alfal tem como código ético não é que o é 2014 se não me engano 2014-2012 associação toda organização jornalista toda uma carreira muito com nemak be associação AZTL, Press Club ou be sindicato, momento Press Club sih. Então ini kami hal fila fali tambah lá relevante ona o kode itu nih beki besar. Tambah depois de evolução 2012, 14, 15, 16 nih italiano sebuat terceira balon beki terceira aumenta. Tambah nemak kami hal fali kode etik jornalistik nih beki ya. Não temos bem regulamento balão de camiseta, usamos bele regula profissional nesse jornalista não que é. Então, regulamento ne bem a Conselho da Imprensa produz durante o né, primeiro, minha intenção é tu executar mandato constitucional, lei, nomos estatuto da Conselho da Imprensa. Segundo, a tu assegura que a liberdade da imprensa e a Timor-Leste né lá o tuiduni padrão universal será, né? Padrão nebe maka kita considera kata padrão dia ida atu for proteção da liberdade da imprensa na rasi. Segundo, atu garanti duni kata cidadão será reta informação de dia. Terceiro, padrão será atu assegura for proteção da profissão ida emabolo jornalista né. Então, padrão nebe maka ou regulamento ser nebemak durante ne produz liliu atu hatamba buat tolu ida mandato constitucional. Segundo, garanti duni liberdade de imprensa ne kata media sira jornalista sira harus ser função ho independente rigor adere balialos. Terceiro, protege sira husi kari aktu rumah nebemak impede sirania função ne rasa. Desde maio 2020 ita seleba tina har Conselho de Imprensa niang nomos ia tina idane ita halo processo ona ata hakutuk mandato membros Conselho de Imprensa niang primeiro mandato ba membro do Conselho de Imprensa niang idane agora lá ela ho hanoi idane ita ha refleta ba tina har nebe que Conselho de Imprensa nimoris nene ita começa o ho processo importante ali uma hari instituição né ite a lei tantena deve que prevê Conselho de Imprensa no membro sira mas bem importante teve ite tem que hari instituição ida deve que refleta para princípios Conselho niang princípios de jornalismo niang nomos a liberdade sir nebe que ite hetan liliu liberdade de expressão ou liberdade imprensa niang e âmbito democracia nialarang. Então ia tinang hat nialarang membro 95 primeiro ele presidente do Conselho niang depois hal o processo de recursos humanos o processo de recursos humanos niang hal tem que hal decisões nebe que cumpre o estatuto e decisões ne regulamento hoje mas bem importante ali maka código ética jornalismo niang nebe que Conselho de Imprensa hari para ita bela e base para jornalistas sira halau sine serviço e código ético nebe que universal e Timor nilarang natureza Conselho de Imprensa nessa órgão colegial ida também uma decisão hotu nebe foti a Conselho de Imprensa ba ser interesse jornalista ho media siranian ba interesse nessa órgão colegial ida decisão colegial membro na lima hola decisão nebe colegial e linha referência linha mata dalam ita ne Constituição artigo 40 ou 41 nomos ita ne lei comunicação social kata Conselho de Imprensa nessa mahon
nessa órgão regulador da Bahia, órgão de comunicação social sira nebe existe a Timor-Leste. Tapi nemak decisão sira nebe ita foti, conselho empresa foti, liu decisão sira produz regulamento interno, produz itania kode etik jornalística, produz mos regulamento sira seluk nebe regula meu serviço, meu comunicação social sira nomos jornalista sira baseia buat kenar nebe tutela maya conselho empresa de competência. Tanto apoio para a implementação política hirakne precisa força executiva. Organograma nene refleta itania serviço, refleta itania plano, refleta itania objetivo sira serviço. Jadi estratégia conselho imprensa nebe atur tiana competência nebe conselho imprensa ia usi lei comunicação social, estatuto o mandatori regulamento ser conselho imprensa nenya e danema ka lori ita atur organograma. Jadi organograma ne atur baseia pa komponente ha komponente ida kita bolo componente da boa governação na gestão institucional. E a boa governação gestão institucional né e a tem estrutura organograma conselho imprensa né direção rua mak responsabilidade ba ida mak direção administração finanças logística aprovisionamento ida fale mak recurso humano. Tambah tu hari ba liliu hari kono ba gestão administração, liliu hari kono ba gestão recurso humano, nomos hari kono ba gestão instituição, liliu gestão de financeiro né. Então organograma ne refleta idane. Competência sira o membro conselho de imprensa baseia para enquadramento legal nebe nini implementação política sira halal usi direção programático sira conselho de imprensa nian. Pelo menos buat baru nebe que tuir le ami tem que halo ya tina ida ou tina rodelara ami consegue aprovação da política jornalística nian prova e depois regime internal, o regulamento internal da organização união, moço, e regulamento sira que regula quando vai a minha mandato, a minha responsabilidade atribuir carteira profissional. A mim consegue a moço e depois consegue atribuir carteira profissional de base jornalista desse caso sua desse e é plano do los kalau buat barata de exame buat estágio mas infelizmente o 2017 tinha ainda depois de conselho de imprensa hari itu ada kata situação política desse mais né lado permite atu executa programa da plano serne também está lá o regime do décimo toho agora mandato atu foto neve agora tem iha regulamento do Burkina Faso você deve pensar moço liu regulamento sempre quando vai assunto sempre que relaciona com o serviço de comunicação social A direção registro apoio jurídico consegue kita registra caso, né? Que cada tinan hanya presentase caso ne lahnesa. Ia 2016 kita registra caso amoto rua e atual ia 2020 ne to ia tempo ida agora nos ia rua. Ia por isso ne que ia liliu ba ia caso nya ne. Ita compara fali ho registro órgão de comunicação social. Ita consegue registrar na órgão de comunicação social é 35 e a órgão de comunicação social 35 né inclui o si rádio e a navegar instalar no município
nomos ia jornal, media imprimi, inclui televisão que existe na ia Timor. Relaciona ho mediação drats correndo dia TVs ho gabinete presidente conselho de imprensa nian ba mediação caso nebe que conselho de imprensa liu si direção drats consegue ona halo mediação mak ihat ne balu relacion ho direito hatano retificação nebe que la consegue publica o si orang nebe que publica tona informação ne o si parte sira lamenta ho publicação então sira toque se mai conselho de imprensa e direção registro apoio jurídico halo registro no ita relata mai gabinete e gabinete mai membro conselho de imprensa atau hili mediador pode dirigir processo mediação nebe caso ba mediação ita consegue ultrapassar hat neste momento ba órgão comunicação social né ita registro é 35 ia ne ba órgão comunicação social também ia órgão comunicação social né ia lara ne inclui hotu nye meio comunicação social por exemplo hanesan grupo media nacional nye ia meio tolo ia ba nye ia televisão jornais inclui hotu rádio então ne ita nye onaran órgão ne mak grupo media nacional mas nye meio comunicação social ia companhia media grupo nya ne grupo media nacional ia tolo incluímos o STL nya ita registramos nya televisão nya jornal inclui radio STL tu atendente kata lolos na ita ia direção DDM ia programa principal tolo nebe ita realiza tu contribui ba meta geral nebe conselho de imprensa ia primeiro maka monitorização análise segundo maka desenvolvimento media ini terceiro maka estágio profissional buat tolo ne maka programa tolo ne pertinente TVs para tu bele contribuir ba meta geral ka objetivo geral ne beke conselho de imprensa ia ba tinang hat niya kona ba monitorização ho análise ne ya lolos ne ya buat importante ne tare primeiro ita halo análise lorong halo monitorização lorong ba produto serna beke itene media sira halo sira publica por exemplo se quando sira a violação ética Roma usne ita for atenção ba ne depois resultado na beke monitorização na beke ita halo e depois idane hanesan feedback depois ita for avaliação liu idane ita apresenta ia liu si encontro editorial ne non ita ajuda itene media liu itene jornalista serviço para toharia buat na beke durante ita considera hanesan sudah laws ter princípio universal o jornalismo de beke ita ya e depois antes nemos ita entrega uma carteira profissional ba jornalista ser na beke serviço na tina lima ne quase 200 lima que ita entrega uma ida ne no dar reconhecimento ba ser na beke durante ne contribuiu na jornalismo ya relara e parte área cooperação durante né ita coopera com agência logística inclui o governo destinação social como canessa ita serviço muito o governo Holanda diusi UNESCO ita hala com a autorização regulação da mídia depois serviço muito com parte Nova Zelândia ita ne ita hari liba capacitação ba jornalista sira inclui o parte realiza di dialog forum e ita serviço muito com Dewan Pers Indonesia hari con regulamento interno conselho de imprensa nia e namos ita serviço muito com UNDP UNICEF AGH namos agência internacional CERCEL
além de itamo serviço muito com Conselho de Imprensa usi nação Asia Pacífico, Sudeste Asiático, boleh participa ia comemoração aniversário Conselho de Imprensa nya nabe mai sempre halo di seminário internacional. Primeiro mai halau ia tinan eri kuasa no itu irmai ia momento na vamos recomendação atau itu halo di dialog forum tinan nema ita coopero agência internacional cerne ho governo sira una nação selo e itamos coopera ho local ne mane ita coopera ho mídia nacional sira nema facilita com cobertura ka atividades ne magliga ho conselho de imprensa ne a serviço Dadau Conselho de Imprensa Hambrik no hakat ona batinan hat hakanar an ihan nível nacional no internacional ba promove liberdade de imprensa no liberdade de expressão. Promove independência meios de comunicação social, assegura acesso jornalista sira, hodi halau kanar jornalística nien, nomos promove no assegura qualidade profissão jornalística. E em termos de parceria, Conselho de Imprensa mos há cooperação e a nível nacional e mos a nível internacional. Então, mais ou menos, bela kata ia buat bara lebih kelolos halo, lá consegue halo tambah orçamento, mas buat ser lebih kita consegue halo ne maka produz regulamentos e mos hamete cooperação com a consequência. Fundamento liu e executiva, maka funcionamento Secretariado Conselho de Imprensa, hori fo apoio ba serviço Conselho de Imprensa nian. Liliu e a relação ho desenvolvimento recurso humano, financeiro, no administração. Hawatene kata tinan tolu liu basic tinan hatona itene presença e a comunidade e a sociedade tinan ação iha seda iha progresso balu ita atingi iha desafio balu nevema kita precisa hasoro na fate liu iha dili quase sociedade média conhece Conselho de Imprensa e hatene competência Conselho de Imprensa hahu que era suci 2016 toma 2019 ita halo external assessment ida assessment external ida suka ditanya atingimento sirre o nini resultado ida tudo mais de angkatak iha dili quase matene agora itane serviço bot ne maki município iha município é uma com a sociedade luvukida itane constituinte valmo será a par de dia quando vai ter competência itane serviço loloran mas vene ne how aceita também ita quase fokus ia período início ne ita quase fokus makas ni dele mesmo ita atividade de sensibilização balu divulgação balu socialização balu ia município mas bene se dá o máximo também maka ia município se dá capaz de dia canar se mak lolos tela Conselho de Imprensa mas em princípio ita hahu buat balu ita atinge progresso balu e desafio ne sempre ia ita tem que soro na fade Ia halau máquina serviço Conselho de Imprensa baseia ba necessidade de serviço nebe maiusi política membro sira refleta lehusi plano orçamento nebe dia salário durante tinan hatne ita executa 20 tambahnya alok orçamento me ita 29%, ita consegue executar 24%, ninya saldo 5% dele. 5%. Tambah sama kanya 20%, orsida ita belehetan bakadatinan ninian. Depois, salário bem serviço ninian nebe tinan hat nini aloca 53%, ita consegue executar 51%, balanço 2% dele durante tinan hat nian. Depois despesa contingência 1% dele,
ita gasta total. Capital minor 17% batinan hatnya, ia tinan hatnya lara ita executa 17% e saldo zero. Atu assegura execução orçamento Conselho Imprensa Nian, maka lihusi diploma ministerial, coloca na fiscal único e a Conselho de Imprensa. A CRAF fiscal único ne tambah tuir estatuto de RASIC, nebe maka hanes kan órgão me fiscaliza bai dalag e liu ba execução orçamento Conselho Imprensa Nian. E moça kenar dia também maka durante ne maka sa apoio na Bahia Conselho Imprensa maka liu si gestão patrimônio ne insa hari liu Bahia gestão trip ticket e nemos apoio dan bem maka undar fiskal unikal halona e imos ya apoio barak tan bem maka durante ne fiskal unikal e fiscal uni hanu kenar halo verifica legalidade sirane e apoio ne bem maka halo li verifica ba legalidade ba execução nian o insakar que execução ne tuirnya dalang kala se la tuirnya dalang tal tem ser sada devolve ele fale orçamento na bem maka executa la tuirnya dalang por exemplo adiantamento na bem maka usa cada vez la tuirnya regra adiantamento nia então tem ser devolve fale ne maka apoio de bem maka fiscal único halo máximo lili ba execução orçamento nia lili ligado ao ba ia legalidade ba execução ne RASIC lili durante tinha hirane atu hadia klitan administração lili atu hari hamet dia klitan administração então e passado e mostra recomendação se lili se para ser mostra recomendação se RASIC se fiscal único pela estatuto ne atete. Organização Mídia nebe fu advocacia ba jornalista Sira, Hanesan Associação Jornalista Timor-Leste AJTL, hato perspectiva com a ba criação Conselho de Imprensa. Okay. Hanesan AJTL ini hare com a ba Conselho Imprensa Timor-Leste, ni existência ne importante também Hanesan sombrinha ida, ba media, ba jornalista, ba associação Sira. Atu bele hak bid ka força liutan serviço e área de jornalismo nian durante tina hatnya lara intaran kata kai halo serviço balo mas que sida máximo mas be azeter com se kata ona programa barak nebe maka kai halo ho sucesso ida mak fo carteira profissional ba jornalista Sira fo formação ba jornalista ba estudante de comunicação social Sira e halo parceiro forte ho external ho relação externa Sira Austrália, Indonésia, Portugal atu bele a força litan rede honune idane parte idane be maka sucesso kai halo atu onsa desenvolve media Timor-Leste ne diak litan ia tina hatnya larang e existência a Conselho de Imprensa é importante tamba tuile comunicação social kai tenki ia honune bele parceiro ho Associação Sira, a media, nomos órgão comunicação social Sira Seluk, atu foca dia klitan, serviço nebe maka durante ne comunicação social ka media Sira halo. E a força litan lei Sira nebe maka liga ho comunicação social. E importante base tel kata hoka ini existência ni presença bele a força litan liberdade imprensa nomos liberdade expressão nebe maka iha Timor atuna fati heta espaço nebe mak dia ranking primeiro iha sudeste asiático ida ne maka azetel hakara kata existência kaine continua halo iha força litan sara maka sidak atingir tina hatnya larang. Comunidade em geral, liliu autoridade localnya conhecimento, ba presença no serviço Conselho de Imprensa Nian, mas se sabe importante e a promove liberdade de imprensa, no liberdade de expressão e a Timor-Leste. Conselho de Imprensa, nós temos direito de ver a
Por exemplo, how foi sempre cara que muso acontece rumah ia oleh política rumah ka. Né tem ser ia parte rua né, se conselho empresa né tem ser buscar informação betul. Lá bela foto questão defender o governo, for perder ali o governo e comunidade né lá é interessado lá. Se bela rua parte rua é sede. Conhecimento clean no dia Cliutan bakenar Conselho de Imprensa nian, mas mos husi autoridade segurança. Liu ya Bolsonaro me agradece teves existência do Conselho de Imprensa né regula atitude halal atau jornalista serenian e até ne kata media né Conselho de Imprensa deve agora monitoriza ela jornalista serenian serviço terreno né importante teves Conselho de Imprensa na América para tubele hare jornalista lalau jornalista serenian. Atu melhora dia Cliutan serviço Conselho de Imprensa nian iha futuro. Conselho de Imprensa ronamos opinião kahano insira husi autoridade local no comunidade media. Essa associação jornalista betul kami acompanha maka ia início quedas kami ia representante ia Conselho de Imprensa. Saya maka kami senti Conselho de Imprensa em existência né lore uma mudança lukida por exemplo ia início quedas kita acompanha Conselho de Imprensa sai carteira profissional onde reconhece itania jornalista sira kamaluk sira me haloknara nesan jornalista itabele dehan sai hanesan ponto ida lebih importante la nimar onde reconhece kata jornalista sira ni kenar ni importante los sira serviço los tamba sira ni karakteristik tamba dedicação tamba dene Conselho de Imprensa moço ho atribuição carteira profissional né é um passo importante ida para dignificar jornalista seria kenar. Depois kita haremos ia Conselho de Imprensa assim kita lilu ami Timor-Leste presiden ia representante hena ba ne betruma banhira ami membro sira ka associação dene senti ka hasor betruma ami canaliza que resliu se ami representante ne bele kode Conselho de Imprensa. Exemplo que balu maka amini membro balu banhira hetan caso quando aparecer em serviço empresa balu hasai sira ami o Conselho de Imprensa dulu amini representante né ativo que eles ensama que bele representa Conselho de Imprensa onde forte ação ruma hasoro idane nebe hanin ba oen precisa e botur manebe Conselho de Imprensa hadir litan mas be em geral how fair kata Conselho de Imprensa bele sai hanesan mahon kasayan sa guardraun ida perlu bele tamba jornalista em geral. Comandante Polícia Município Bobonaro fomos nia opinião. A minha cara se bela, a minha bela ia ligação mas mesmo contato né o polícia com relação ao Conselho de Imprensa no dia se bela dia a nível nacional comando geral e a relação pública neve bela ia contato se cara que da la Roma a minha força informação Roma maka posisi jornalista ser hato la tuira minha cara né ane para ita bela cross check lalais e hadiah keras para a comunidade futune la bela até no sir bela nengata informação né la los e emir força informação né la los manuendo dalla Roma jornalista sir haker por descuido si la Roma haker sala haker ko sir na ko ansi haker sala neve agradece se cara bela estabelecemos equiperia a minha município né não cara que já botou uma failan so cara kami liga diretamente wa equipa nene por bela hadiah. Hanuin atu melhora dia Cliutan serviço Conselho de Imprensa nian mai husi comunidade media nebe halau kenar jornalismo nian iha município. Primeiro a cara kata presença kaine atu halo serviço sirene unin radio comunidade sirene existe a 13 distritos ita sura cara e media e Timor ne atu barak ne media radio comunidade
tambah ini sih halok naruh udar jurnalista. Amin dia rekomendasi kari KI agora darau neni papel importante ida tu bele kria le balu o kudik balun atu bele masa sigura jurnalista radio kunda di sida. Tambah itu kata nasaune ukunan molok media sida di Timor ne musuh radio kunda di sida iya ona. Além Conselho de Imprensa de Russi Pessoal Independente, halamos evaluação da comunidade, barratene progresso no desafio serviço Conselho de Imprensa. A recomendação que eu estou tendo para o Conselho de Imprensa e a reunião relatória né, o comissário Fonseca, depende do mandato depois de full ainda né. O comissário Fonseca tem que reparar e começar a resolver questões essenciais, facilita treinamento, nós resolve salário mínimo de 115 para para a comunidade sira, como sare quando o serviço mal jornalista RTL sernia o município de fating difícil lá ia, nós toco esse canal ida para levantamento que se cari mas kai hina mensa miu sama tem que ia para kai hina bel heta na fati informação usi aturar sira que usi parte balu mala content serviço jornalista yang kari ser bel ato mai no mosti buat balu maga kona ba malu jornalista dili ne tamba maioria acompanha o serviço do Conselho de Imprensa né mas via balu mos la coi rola parte do Conselho de Imprensa né los unica independência e de bele de Siri mas be hanoi aproximação do Conselho de Imprensa comissário Fonseca na fatem halo para relação entre jornalistas Sira baoine bele dia lá coitado a comunidade babanha atu harene informação saiu se debe maclos o hira saiu se parte canal ida nia então sirne ne kata hoax kare então sempre bela resolver ne kai autorização para resolver a nekala ne buat importante nomos ia levantamento de usi di linha maka sedau ia parte de editorial sertur hamutu para resolver questão ne iniciativa se mat foti ami usi public comunidade america ta as AZTL iniciativa na halu buat ne espero que se bele lá uluk dian semat for iniciativa depois lá lá te kai uluk pernah for iniciativa mas be encontro dali dalla ruaret lá lá te né tá mas agora terlos canais na sana la bele consiga ação sira maka foti tem que Conselho de Imprensa maka lidera serviço editorial né para hori check atak la bele política ma bele o seliro intervemba questão sala editorial né ne importante ba que para a rede ne na fati não mos kai tem que ia força da para tu vele halo negociação ho governo ho secoms hareto lei radiodifusão ne se bele se ia una cara socializa cari se bele husumos inputusi parte hotu para ori fo sirne hanoi tamba la bel site le him socializare nemos la dum justo ba comunidade namos la justo ba jornalização. Presidente Conselho de Imprensa, no diretor executivo Conselho de Imprensa, reconhece a fraqueza sira nebe Conselho de Imprensa iha, no setau iha consideração iha futuro, ba recomendação sira nebe mai usi autoridade local, autoridade de segurança, no comunidade mídia. Ita iha external assessment nebe makita halo, quase lamentação lubu kita nebe mak sociedade sira hato, ba itania consultância nebe mak tumba halo ga avaliação ne, kona ba infração sir nebe infração sir nebe maka jornalista sira halo ga media sira halo ga contra itane sociedade ga itane comunidade e tanto terbalik itane comunidade sira halo ga hasur itane comunidade sir selo. Agora saída makita bela halo serviço muito corcado comunidade tamba Conselho de Imprensa ne ninia laia ninia ramo sira ne ia município lá to
Saya dah kita bela halo. Sewahira komunidade sira hetan infração rumah ka iha sociedade nya led contra kode ética jornalística ka contra sirne direito rumah sira bela halo keisa mai conselho imprensa liu husi canal radio comunidade sira. Ida nema kita ni Hanoi ita precisa desenvolver hamutu com radio comunidade sira é futuro. Tambah atune ajuda radio comunidade ini ajuda conselho imprensa e base. Assunto selo que neve kita bel serviço hamutu nemos bel utiliza radio comunidade atu habelar socializa sensibiliza conselho imprensa ba sociedade sira e município. Tambah haneso entedehan primeiro audientiana ema hedili hatene saida ma conselho imprensa halo sociedade sira hedili hatene mas sociedade sira ia forro município sidau ka parte dia cantão tambah íamos be dados a tudo katak ia município ema rona barakliu ma radio comunidade. Então ita utiliza meios idane hanesan mecanismo ida atau halo socialização ou sensibilização ba município. La Senti, Conselho de Imprensa, completa onanya mandato serviço tinan hat. Hahu si lorong sanolu, fulang mayo tinang ring rua sanolu resing neng, to lorong sanolu, fulang mayo tinang ring rua nolu. Apreciação ba progresso serviço Conselho de Imprensa nian, maimos usi membro no funcionário Conselho de Imprensa. Haunoi idane ponto idane bem mais importante. Hane soing haudian desafio ida mak institusional nerasik. Instituição nerasik ita la hatutan husi instituição bem mak moris andis. Então o hira nuda membro conselho da imprensa, presidente ou membro sira, né ida primeira vez a Timor. Funcionário todo nebe mak serviço e conselho da imprensa, mas que balung a experiência no da jornalista, serviço e mídia, mas be serviço ida essa é a instituição ida na conselho da imprensa, nemos e a primeira vez a ser vida. Então, ida né bahau orgulho ida, a apreciação boa tebe estampa e a tempo tinang ida primeiro nilar, por exemplo, ao compara a produção política sira. E a em 2017 ida produz política barak lah limar. Política nebe maka sai mudar alicerce ba execução buat tidak liberdade imprensa e ida ne tambah participação ativa rigor crítico husi funcionário sirnia nebe maka ho sirnia matene husi experiência ou matene husi nebe masireta husi sirnia serviço será contribui significante e a processo nehodu e durante mai toia tinahat haunoin funcionário sira conselho da imprensa haturu sirania espírito da be hakara duni servi hakara duni servi kata e hano ainda tem mensagem desde o início kata conselho da imprensa ambrik atu primeiro protege emani direito bahetan informação né no direitos humanos ira mas vemos ao mesmo tempo protege a profissão ira então sira merece hetan apreciação bot, liu si conselho da imprensa, membro do conselho presidente, nomos ba jornalista sira. Jornalista, media nine sira, katako desafio ser nebe mak musu, maibe sir ni espírito e atu contribui, atu garante do ni kata media imprensa e Timor ne liberdade, banati tuir padrão internacional, badati tuir itania contexto cultura social, ou economia itania, ou política itania rasik, lá o dia. E ambiente de matia, serviço, colaboração serviço entre superior hierárquico, os funcionários tirar lá o dia teves e além de né, e o conselho de imprensa mos for facilidade adequada teve para funcionários saúde, isso allow serviço no claro o dia, nós participar do conselho de imprensa mostra isso de regras procedimento legal devemos estabelecer uma lei de comunicação social nossa lei de execução orçamento devemos fazer no Ministério das Finanças. Primeiro mandato membro do conselho de imprensa ninian também a liderança membro serenian devemos atingir o progresso e o conselho de imprensa e cusliu parabéns no apreciativos. A minha condição é zero liu difícil teves mas a continua apoio serviço nebele lao to agora tinangat
Ia buat barak nebe Conselho de Imprensa halo di liu si como itasare si membro sira. Buat barak sira halo aprova regulamento barak, sira halo politik barak para ajuda de liu funcionamento do Conselho de Imprensa nia no sama atau ajuda itania jornalista no media sira para tu laboing. Ne serviço nebe durante ne haware para que conselheiro membro sira halo para apoio kai Conselho de Imprensa. Ia buat barak nebe sitau kita sira halo nebe ita henga ta kiatinan bawa hinta itu berhalo dia kritam para serviço nebe dia kritam bela ajuda de malu jornalista sira no tulu media nain sira para e por desenvolvimento media liliu para liberdade de expressão não liberdade de imprensa nebe lá dia kritam. Ia temu referência nebe mak ia tuir duni serviço nebe mak hau hatene durante dane. Ia parte a minha ho serviço ho equipa nebe dia no forte teves. Hin katak ba futuro, Conselho de Imprensa bela atingi ho dia kliutang. Ninia objetivo serviço ba promove liberdade de imprensa no liberdade de expressão, promove independência meios de comunicação social, assegura acesso jornalista sira, ho dihala ao canal jornalística nian, no mos promove no assegura qualidade profissão jornalística nian iha Timor-Leste.